E galera, esse é o Zen Wi-Fi AX, o melhor kit de roteadores mesh que eu já testei. Roteadores Wi-Fi 6 AX6600 Tri-Band, que promete cobrir uma área de até 510 metros quadrados, possui várias e várias vantagens, já faz 3 semanas que eu tô testando e bora conferir tudo sobre eles. E Asus mais uma vez no topo do ranking dos roteadores, trazendo aqui para o nosso país produtos premium. Esse aqui é mais um da série para pessoas exigentes, como eu sempre gosto de falar aqui, né? Eu acho interessante esse posicionamento da marca, porém isso tem um peso, que seria o preço dos equipamentos. E na data que eu gravo esse vídeo também, a disponibilidade. Mas aí eu vou comentar sobre tudo isso no final. Só para finalizar essa introdução, antes da gente falar do produto, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, não faz a mínima ideia o que seja uma rede mesh, né, ou uma rede em malha, eu vou te explicar resumidamente. É uma tecnologia que se popularizou muito aqui no Brasil e ainda está se popularizando, que permite ampliar a cobertura do seu Wi-Fi com estabilidade. Isso porque é possível utilizar 2 ou mais roteadores para criar uma rede unificada. Sendo assim, eu posso criar apenas um nome de rede e ao caminhar por essa área onde possui roteadores mesh, eu consigo fazer a troca de ponto Wi-Fi de forma transparente, desde que os dispositivos cliente, como é o caso dos smartphones, suporte isso. É o que chamamos de roaming. Eu pulo de um ponto para o outro, nem percebo isso e mantenho a conexão. Entendido isso, agora sim, vamos falar do Asus Zen Wi-Fi AX. Eu vou sempre citar ele aqui no singular, porque as características que eu tô falando aqui vai ser de cada roteador desse. É um kit de roteadores mesh, mas em relação a especificações nós vamos considerar aqui cada unidade, beleza? Sendo Tri-Band, quer dizer que ele possui 3 bandas, sendo a primeira de 2.4 GHz e as outras duas de 5 GHz. Em 2.4 ele pode chegar até 574 megabits por segundo, faz MIMO 2x2. Na primeira de 5 GHz pode chegar até 1201 megabits por segundo, faz MIMO também 2x2. E na terceira não, né? Na segunda de 5 GHz, seria a terceira banda, é a melhor delas, pode chegar até 4.804 megabits por segundo e aí sim faz MIMO 4x4. Dando uma olhada mais de perto aqui na caixa, a gente consegue ver aqui a cobertura que eu comentei com vocês, né? Aqui também eu consigo ver o modelo dele, que seria o XT8. Digamos que é uma identificação mais específica dele. Só pela caixa aqui ele já passa respeito, bem pesada por sinal. Bom, pelo que eu tô entendendo aqui na imagem, parece que ele usa essa terceira banda para ter uma conexão dedicada. Será que é isso mesmo? Bom, até o final do vídeo a gente faz vários testes. Vamos abrir. A Asus Brasil me enviou apenas para testes esse kit aqui, depois eu vou ter que devolver. Veio na cor branca, mas a gente encontra ele também na cor preta. Primeira unidade. Segunda unidade. Aqui na caixa nós temos também as duas fontes, que são de 33 watts. Eu tenho aqui também alguns manuais, olha o tamanho disso, vários idiomas. É bem provável que venha também cabo de rede, tá? Como eu recebi aqui uma unidade de testes, provavelmente esqueceram de mandar também. Bom, vamos lá, vou deixar um aqui e vamos conferir mais de perto. À frente nós já conseguimos ver aqui a logo da Asus, LED indicador. Nas laterais ó, nós temos entradas de ar. Tem um design até que minimalista e tecnológico, na minha opinião. Ótima construção, ótimo acabamento. Seguindo aqui para a parte de baixo, nós temos um botão WPS, um outro botão aqui de reset, informações de login, mais entradas de ar. Geralmente o ar quente vai para cima, né? Então deve entrar aqui. E aqui em cima também a gente tem, ó, saídas de ar. Não dá para ver aí com detalhes, mas ó, de fora a fora aqui tem saída de ar. Beleza, em relação a conexões, olha só galera, fonte, botão para ligar e desligar o roteador, isso aqui eu acho muito legal. Um detalhe bobo, mas deixa o equipamento mais completo e nem todas as fabricantes colocam isso. Vamos ter 3 portas LAN Gigabit e esse aqui é mais um diferencial. A maioria dos kits mesh que temos aí no mercado brasileiro só entregam uma porta LAN e faz falta ter portas LAN. Muitas vezes é necessário comprar um switch para conseguir atender outros dispositivos via cabo. Então nessas 3 você distribui a internet e temos aqui ó, uma porta WAN multi-gigabit. Ela pode suportar até
2.5 gigabit de velocidade de internet. E outra coisa é que ele suporta Dual WAN, posso chegar com 2 links de internet aqui. Um link na porta WAN principal e outro link eu posso escolher a porta LAN, que vai receber o segundo link, ou eu posso usar também essa porta USB 3.0, que além de poder ser uma segunda porta WAN, ela também tem várias funções, como por exemplo, compartilhar arquivos na rede, impressora, se eu não me engano, vamos conferir isso depois. Então, ou seja, em relação a conexões, muito completo. E a segunda unidade é idêntica. Outro detalhe que eu vi lá no site da ASUS é que ele possui um belo de um dissipador que realmente em meus testes ele não esquentou. Vamos ligar ele agora, fazer a configuração básica. E enquanto ele inicializa, algumas coisas que eu ainda não falei, né? Antenas. Aqui nós temos 6 antenas internas. A ASUS não diz o máximo de dispositivos que podemos conectar aqui, mas eu imagino que gira em torno de uns 200, tá? Levando em conta outros concorrentes que eu já analisei por aqui. Sobre hardware, possui uma CPU quad-core de 1.5 GHz com Wi-Fi. Primeira vez que eu vejo isso, segundo a marca, temos um chipset Wi-Fi adicional. Cada unidade também possui 512 MB de memória RAM e 256 MB de memória flash. Eu já vou conectar aqui os cabos. Por que os cabos? Porque eu já vou colocar aqui 2 links de internet, né? Eu tenho isso aqui hoje. E vamos testar isso também nele. O WAN principal. Para o WAN secundário eu vou colocar aqui na LAN 1. Beleza, e ó, chegamos até aqui. Como vocês estão vendo, um vídeo bem detalhado, né? Vai estar tudo separadinho aí para vocês. Se ainda não deixou o like, fortalece aí com o joinha, porque você ajuda demais o nosso trabalho aqui. Ajuda o canal a crescer com like, comentário, compartilhamento. Só assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim você apoia muito o nosso trabalho aqui, beleza? Bora lá configurar. Já vou pegar aqui o meu smartphone. Nós vamos usar o aplicativo aqui, ó, ASUS Router, só que antes disso eu já vou me conectar aqui na rede Wi-Fi gerada por ele. É uma rede aberta, não precisa de senha. Agora sim, vamos no aplicativo. Vou tocar aqui no símbolo de mais, configurar nova rede. Já vou escolher aqui a série do meu roteador, Zen Wi-Fi AX. Bom, pediu para ligar o Bluetooth, ok, interessante. Então, pelo visto, a gente tem aqui um Bluetooth de baixa potência que auxilia nessa configuração. Já identificou? É muito simples, pessoal. Olha, interessante. Ele disse aqui que se você tem um outro nó, que seria um outro roteador, né, o segundo roteador, já é para ligar, para também fazer essa configuração. Vamos lá. Vou ligar aqui do lado e seguindo a orientação aqui de colocar ele pelo menos 1 metro de distância do outro. Beleza, pessoal, já liguei ele ali, tá piscando verde. O meu principal aqui tá piscando azul e bora avançar. Vou escolher aqui o nome de rede, senha, e eu vou separar as bandas, tá? Porque aí eu consigo testar a velocidade em cada uma delas. Mas lembrando que ele tem a conexão inteligente, que você pode deixar apenas um nome, então todas as bandas terão o mesmo nome, e aí o seu smartphone, de acordo com a distância dos roteadores, ele vai se conectar na melhor rede. Avançar. Agora é necessário configurar aqui o nome de usuário e senha para acessar as configurações dele. Em relação à segurança, isso aqui é muito importante. Agora é só aguardar, viram só? É muito simples. É basicamente avançar, colocar nome de rede, senha e boa. Ok, agora é só se conectar à nova rede Wi-Fi. Ele já está rodando o algoritmo aqui para otimizar a rede. É só finalizar. Bom, pessoal, tá dando um errinho aqui de nenhuma conexão. Parei a gravação aqui por alguns minutos porque eu notei que o nó mesh não foi configurado. Ele está piscando ali sem parar ainda. Olha lá. Eu não sei se é por causa da distância, deve ter aqui 1,5 metro, mais ou menos, e as orientações eram 1 metro, ou se é por causa dos 2 links que eu já conectei desde o início, né? Poderia ter conectado depois que eu ativasse o Dual WAN. Vou fazer o seguinte, vou tentar de novo adicionar, trazendo ele para perto. Ó, aqui no aplicativo já me deu a notificação se eu quero habilitar a conexão remota para você acessar o seu roteador de longe. Eu vou aceitar. Ó, o tráfego em tempo real já aparecendo aqui. E aqui do lado, ó, nesse esqueminha, né, da rede iMesh da ASUS, realmente não tem um segundo ponto. Vamos adicionar aqui um nó mesh, tocar aqui em guia de introdução. Deu algum BO. Deixa eu ver essa opção aqui, ó. Não foi possível encontrar. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou redefinir ele, vou resetar ele. Vamos resetar e começar do zero novamente. Ok, já está inicializando. Eu poderia cortar essa parte, mostrar só o negócio funcionando, mas a ideia é mostrar até os perrengues para vocês e aí vocês, né, ficam sabendo também o que pode acontecer caso não sigam o passo a passo corretamente. Vamos lá, tentar de novo. Ah, agora sim, na hora. Vou selecionar, aplicar. Alguns momentos depois.
Não funcionou, galera. Olha aí, seu roteador iMesh não conseguiu se conectar ao seu nó. Verifique os dois dispositivos, se os dois estão ligados, ok? E até 3 metros um do outro. Então o problema não foi a distância, tá vendo? E tente evitar proximidade de objetos e dispositivos que usam uma banda de 2.4 GHz. É a questão de interferência, né? Então, tudo indica que seja mesmo o problema aqui, os dois links. Vou tirar aqui um deles e vamos refazer o procedimento. Vou tocar aqui em tentar novamente. Selecionado, já vou aplicar e aguardar novamente. Ah, agora sim! Pediu para se conectar à rede, ele acabou se desconectando, né? Vou pegar aqui, ó, 5G2 e ainda está finalizando, mas já é algo a mais, algo que não tinha acontecido antes. Acho que vai dar certo. Beleza, galera, agora sim! Concluído. Então fica aí esse ensinamento, quebrei a cabeça aqui por alguns minutinhos, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu vou deixar isso aí para vocês verem que se você tem 2 links de internet em casa, primeiro é necessário fazer a configuração básica, criar a rede mesh e depois a gente vai ativar essa função do All-in e aí eu coloco o segundo link. Agora vai, filho! Agora vamos explorar o aplicativo então. De cara que eu percebo aqui que essa linha Zen Wi-Fi, o aplicativo ficou todo branco, algo que não acontecia com os outros roteadores ASUS que eu já testei. Então aqui eu já consigo ver a topologia da rede, os 2 roteadores aqui. Eu tenho a internet chegando no primeiro roteador. Então aqui a primeira opção é a localização, posso escolher o cômodo da casa que ele vai ficar. Opção para otimizar a rede. E aqui você pode também ativar o QoS. Mas antes de eu ativar esse QoS, aqui eu tenho a opção também de priorizar, olha só que legal. Jogos, transmissão de mídia, navegação da web. Então na hora que eu selecionar aqui, ele já pede para ativar o QoS. Então de qualquer forma, se eu quiser priorizar algo aqui na rede, eu tenho que habilitar o QoS. E aqui eu escolho o que eu vou priorizar, só segurar e arrastar. O que tiver em cima terá maior prioridade. Beleza, me mostra aqui ó, os detalhes das redes, desativar a LED se eu quiser, inclusive um guia de LED. Ele vai te informar o que está acontecendo com o roteador quando os LEDs estiverem nessa cor. O LED fica localizado aqui na frente. E basicamente é isso, eu tenho algumas informações aqui também que eu não consigo mudar por aqui. Aí vou ter uma série de opções aqui no aplicativo, já mostrei aqui em outros roteadores. Um detalhe que muda é quando a gente acessa aqui um nó da rede, né, que está conectado ao meu principal. Olha só, ele fala aqui o tipo de conexão, que é sem fio, né, tá aqui tá conseguindo menos 17 dBm, a qualidade ótima, e eu tenho prioridade de conexão backhaul. Então eu posso escolher se eu vou deixar automático ou se eu vou priorizar a conexão entre eles, ó, com a rede 5 GHz, a segunda rede, na verdade, ou se vai ser via cabo. Foi o que deu para entender aqui. Eu vou deixar automático e vamos fazer o seguinte. Vou conectar um cabo do principal, porta LAN, e vai entrar na WAN do secundário, do meu segundo nó da rede. Vou tocar aqui para atualizar. Voltei aqui, atualizei e olha só, já não tem mais nada aqui ó, em dBm. Então tudo indica que já foi feita a conexão aqui via cabo. Backhaul está acontecendo agora via cabo. E eu ainda posso escolher ó, ponto de acesso Wi-Fi uplink preferencial. Vamos supor que estivesse sem fio, eu tivesse aqui 3, 4 pontos, né, formando a rede mesh. Eu poderia escolher qual nó da minha rede esse segundo roteador se conectaria para formar o mesh. Aqui eu só tenho 2, ok. E aqui se eu clico aqui, ó, ele já fala que está conectado via cabo, Backhaul Ethernet. Mas beleza, continuando aqui, explorando o aplicativo, eu vou ter os dispositivos conectados. No momento eu só tenho o smartphone, tenho várias e várias opções aqui. Eu já explorei bastante esse aplicativo aqui em outra revisão de roteador ASUS. Temos aqui dicas, temos aqui também o controle dos pais, bem completo. Você pode bloquear dispositivos, limitar também sites, e ele já vem meio que pré-definido aqui para vocês, ó. Aí aqui na parte de configurações também tem muita coisa, galera. É o que eu sempre falo aqui no canal, sistema, aplicativo da ASUS são os mais completos. Vamos focar só em algumas coisas principais, como o Eye Protection, conjunto de regras aí fornecido pela Trend Micro, uma proteção muito legal, gratuita, tá? Já vem incluso nos equipamentos. Pode fazer uma varredura. Aqui tá falando que tem algumas coisas que eu preciso alterar. Como eu habilitei a conexão remota, tá falando que, né, agora tem acessos na WAN. Eu posso desativar. O PNP também tá ativo. Ó, nome de usuário e senha, de login, força da senha Wi-Fi. WPS está ativo, vou desabilitar. Algumas coisas aqui é porque eu não configurei
Não coloquei senha difícil, fiz algo assim bem rápido, né? Só para testes mesmo. O que mais que a gente pode ver aqui no aplicativo? Vamos aqui na parte USB, ó, conexão. Por exemplo, aqui em Samba já vem habilitado por padrão. Daqui a pouco a gente vai acessar arquivos em HD, olha só, tem muita coisa que você pode explorar, mas vamos aqui na última coisa que eu quero mostrar, as configurações do Wi-Fi. Olha aí, nome de rede, senha, criptografia, eu vou colocar aqui ó, WPA2/WPA3, você tem que lembrar que o WPA3 está chegando agora, então dependendo de alguns processos aí, pode ser que não funcione WPA3. Por exemplo, teve um inscrito que comentou comigo que estava tentando repetir o sinal de um roteador Wi-Fi 6 que ele comprou por indicação nossa aqui do canal, e ele tinha deixado WPA2/WPA3 e o repetidor dele não aceitava de jeito nenhum. Falei com ele para voltar só para WPA2 e funcionou. Aos poucos as coisas vão migrando. Bom, basicamente é isso, ó. Modo AX ativo, Smart Connect desativado, né? Conexão inteligente. Nós vamos fazer alguns testes primeiro, depois eu posso ativar essa função. Bom, temos aqui também a parte de Alexa, assistente Google. Eu sinceramente não consegui fazer a Alexa funcionar com ele. Eu uso a Alexa aqui, mas não tenho certeza. Mas se eu não me engano, eu tenho que passar minha conta brasileira para americana, instalar skill ASUS para conseguir usar isso aqui. Depois eu vou tirar um dia aqui, ou até mais do que isso, se precisar, para tentar fazer isso funcionar e quem sabe faça um vídeo para vocês. E aproveitando, o que mais temos de tecnologias aqui nesses roteadores, né? Temos MuMimo para atender múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, Beamform, que ele vai identificar os dispositivos na rede e concentrar o sinal para cada um individualmente. Temos também o FDMA, que vai entregar parcelas de pacotes junto com o MuMimo, 1024 QAM, ele empacota, né, as informações, então são mais bits em cada transmissão. Temos aqui também canais de 160 MHz para passar mais velocidade e WPA3, que eu acabei de mostrar também para vocês. Agora vamos fazer testes de velocidade nos smartphones, ver o máximo que a gente consegue aqui. Estou aqui ó, com o iPhone 13 Pro, Poco F4 GT, esses vão ser meus novos smartphones para testar o Wi-Fi, são topos de linha. Aqui no iPhone eu tenho o chipset A15 Bionic, excelente, porém ainda não tem suporte ao Wi-Fi 6E, mas é o máximo que nós temos de Apple, enquanto não lançam o iPhone 14, né? E aqui eu tenho o chipset Snapdragon 8 geração 1, também o que há de melhor aí no mercado, no mundo dos Androids. Só que primeiro eu vou acessar o sistema web dele, aqui mesmo no smartphone, só para ativar a Dual One. Daqui a pouco a gente vê o sistema no notebook. E outra coisa também que eu preciso mudar a largura do canal, das bandas, algo que não deu para fazer no aplicativo, infelizmente. Por exemplo, aqui em 2.4 tá 20/40, vamos fixar 40. 5 GHz, ó, não tem 160 MHz de largura de banda, mas tem 80 e vamos fixar 80. E para finalizar a segunda rede 5 GHz, vamos fixar 160 MHz. Que a ideia é conseguir mais de 1 GB nessa banda, né? Visto que eu já consegui isso aqui antes em outros roteadores, inclusive tem um vídeo aqui dedicado falando sobre os meus 2 links de internet. Eu vou plugar aqui finalmente, né, o segundo link. Eu selecionei para que a minha WAN secundária ficasse aqui na porta 1, LAN, e é isso. Vamos começar primeiro na banda de 2.4 GHz. Vamos lá. Então olha só, foi 126 em download e 111 em upload, iPhone 13 Pro. Agora, olha a diferença aqui do Poco F4 GT, top demais, hein? 232 em download, quase o dobro. Também excelente velocidade em upload, 152. Banda de 5 GHz, a primeira 5 GHz. Vamos começar aqui com o iPhone. Ah, agora sim, hein? ...625 em download, 663 em upload. Agora, Poco F4 GT, podia passar dos 600, né? Tá ficando abaixo, olha aí. Ah, mas upload ficou top. Então, 572 em download, 806 em upload. Agora vamos para a última e melhor banda, a segunda banda de 5 GHz. iPhone 13 Pro. E olha aí, passou dos 700... mas não tá me impressionando não, hein? ...756 em download, 787 em upload...
Acho que eu não falei ainda, né? Mas o meu link principal tem 1 GB, ou seja, 1000 MB, e o link secundário são 500 MB. Então vejam que tem alguma limitação aqui acontecendo. Poco F4 GT. Também nada muito impressionante, 740 em download. Agora, upload, aí sim. Aí eu gostei de ver, 924 em upload. Olha aí a comparação. Bom, rede Wi-Fi é isso, uma série de fatores que pode influenciar. Vamos pegar o Note ali, dar uma olhada no sistema web rapidamente e aí a gente faz testes lá também e depois faz testes de alcance. Para acessar o sistema web aqui do roteador é muito simples, só abrir um navegador de internet de sua preferência, digitar router.asus.com ou você pode digitar o IP 192.168.50.1 e aí vai pedir o login e senha. Bom, aqui na tela inicial a gente tem já uma série de atalhos que você pode explorar aí, desde USB até configurações aqui da rede Wi-Fi. Olha só, mostrando aqui o Dual WAN funcionando. Aqui também, ó, temos o USB conectado. Conectei aqui meu HD externo. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. / invertido 192.168.50.1. Digitei errado, né? Agora sim, ó. E como eu já tinha digitado a senha, aqui está meu HD externo, Toshiba, com todos os meus arquivos. Ou também é possível acessar da sua Smart TV. Vejam só, tem aqui uma LG e eu consigo acessar o servidor de mídia da minha rede, ou seja, o meu roteador que está com o HD conectado a ele. E tudo funciona muito bem aqui. Parte do Mesh está aqui, ó. Eu consigo ter uma visão geral, alguns atalhos também, todos os dispositivos conectados. No momento são 4, eu não vou descer aqui para não expor os meus dispositivos. Rede de hóspede, você pode criar até 3 para cada banda. A parte do iProtection também bem completinha aqui. Controle dos pais, você pode programar o tempo que determinado dispositivo vai funcionar. O QoS também está aqui, muito completo, inclusive com a opção de histórico da web. Fiz um vídeo aqui no canal já, né, falando se o roteador salva ou não salva o histórico. Esse aqui salva. Análise de aplicativos usados, analisador de tráfego, muito completo mesmo o sistema, principalmente para esses roteadores topo de linha da Asus. Parte da USB, muitas opções aqui, inclusive o servidor de impressora, que eu falei, né, dá para conectar a impressora aqui, modem 3G, 4G, opções para o Mac, instalar um programinha dentro do HD externo para você, por exemplo, fazer download de torrents sem a necessidade de um PC. Enfim, galera, vamos rapidinho aqui, ó, na parte das redes Wi-Fi. Aqui foi onde eu mudei, ó, a largura do canal, fixei na verdade. Aqui também nós temos a opção do Target Wake Time, TWT, que a gente pode ativar para economizar a bateria dos smartphones. Aqui na aba Profissional tem uma opção aqui bem legal que a gente pode ativar, que é relacionada, ó, ao FDMA mais Momimo. Não vem ativado por padrão e eu vou ativar agora. Eu estava aqui na rede de 5 GHz 2, vamos ver agora na 5 GHz 1, também posso ativar aqui. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui em 2.4 GHz, que também vem desativado e eu vou ativar. Airtime Fairness, vale a pena ativar também. Isso aqui está relacionado à otimização da rede, quando temos dispositivos antigos conectando, para que eles não ocupem uma banda demasiada, né? Uma banda excessiva na rede. Bom, e tem uma série de outras coisas que você pode explorar, como por exemplo aqui, ó, habilitar um programador wireless, se você quiser programar tempo, mas tem a opção de fazer isso também de outras formas. E tem muita coisa que já vem explicado aqui também no sistema para vocês. Olha só que interessante essa aba aqui, lista de bloqueio, roaming. Você pode adicionar dispositivos à lista de bloqueios em roaming e os dispositivos não serão movidos entre os nós iMesh, ou seja, se você quer limitar acesso à internet apenas, vamos supor, você quer pegar esse smartphone aqui e dizer o seguinte, ele só pode ter acesso a esse roteador aqui. Se ele tentar conectar lá no outro, né, através de roaming, né, através dessa conexão transparente, ele não vai conseguir, vai ficar limitado a esse aqui. Então, assim, muito completo mesmo o sistema, já falei isso aqui umas trocentas vezes. Olha aí também várias opções de firewall. Última coisa que eu queria mostrar sobre aqui a Dual WAN, mostrar onde eu ativei, foi aqui na parte da WAN, Dual WAN, ativado, selecionei aqui porta 1 para ser a WAN secundária, ativei essa consulta de DNS aqui também. Você pode habilitar regras de roteamento, por exemplo, determinado IP, né, determinado dispositivo da minha rede,
ele vai usar link 1 ou vai usar o link 2, ó. Na hora que eu clicar aqui para adicionar, eu coloco o IP do dispositivo e venho aqui e seleciono a WAN que ele vai usar, o link que ele vai usar, beleza? Ok, galera. Vamos então iniciar aqui os testes de velocidades, primeiro em 2.4 GHz. O notebook aqui ele deve passar mais velocidade do que nos smartphones, tá? Olha aí, 2.4, muito melhor, né? Isso tem a ver com, eu acredito que compatibilidade, limitação do chipset, do hardware do smartphone. Aí ó, quase 300 em download, quase 200 em upload. Vamos lá para a rede 5 GHz 1. Olha aí, 786 em download e caiu bastante, mas ficou em 675, beleza. E o ping ficou alto também, né, por causa dos dois links. Agora, a segunda rede de 5 GHz. Galera, aconteceu algo aqui até que bem curioso. Não consigo encontrar a segunda banda de 5 GHz aqui no notebook. Não acha de jeito nenhum, olha só. Estou conectado na 1, 2.4 está aqui, segunda banda não acha. O que eu encontrei foi essa rede oculta. Pode ser a dele, né, porque tá bem forte o sinal. Eu tento digitar a senha padrão aqui e não vai. E vejam que aqui no sistema está marcado para não ocultar essa rede. E nos smartphones eu consigo enxergar essa rede normalmente, inclusive no meu tablet. Olha só. Não entendi por quê. Testei ali no PC que também tem uma plaquinha de rede sem fio e não encontrou. E olha que eu tenho aqui uma placa de rede sem fio Wi-Fi 6 com chipset AX200 da Intel. Então é algo atual, né? Notebook também é um notebook atual, ótimas especificações. Realmente não consegui descobrir. Alterei canal, alterei método de autenticação. Tá marcado o canal de 160 MHz aqui, mas isso não é um problema para o notebook. O que eu vou tentar fazer então? Vou ativar a conexão inteligente. Eu já expliquei, né, como que funciona. Ele vai emitir uma única rede com o mesmo nome para as 3 bandas. Eu vou deixar aqui ó, só Max Dicas, o resto tá tudo ok. Aplicar. Inclusive eu aconselho vocês a deixarem ativada essa função, porque facilita muito a sua rede, principalmente na rede mesh. E funciona bem, eu testei aqui pelo tempo que eu usei o roteador, funciona muito bem. Eu ativando isso aqui eu quero ver se aí sim eu vou conseguir me conectar nessa segunda banda de 5 GHz. Conectado e vamos lá. É a mesma coisa. Aparentemente não consegui me conectar a ela. Continua limitando a velocidade aí em 700 a 800 megabits por segundo. Talvez você deve ter ficado com a dúvida, mas será que você tem mesmo mais velocidade de internet? Bom, via cabo eu mostro isso para vocês. Cabo conectado, vamos lá. Olha só, passou tranquilamente aí mais de 900 MB, tá no limite aqui da minha porta de rede, que é gigabit. Sem fio era para ter dado mais velocidade, que eu já consegui isso num outro roteador da ASUS, que também suporta Dual WAN, era para ter passado de 1 GB. O que eu sei é que ele faz essa conexão entre os nós utilizando essa banda também. Só que no smartphone eu consegui enxergar ela. Por isso que é estranho. Mas ok, vamos fazer transferência de arquivos agora na rede. Minha rede local sem fio. Do lado esquerdo aqui é o meu PC e aqui é o notebook. Vamos lá. E olha só... Velocidade baixa, hein? Tá na média aí de 10 a 15 megabytes por segundo. E aqui no gerenciador eu consigo ver que tá na faixa de 100 megabits por segundo. Parece que tá usando a rede 2.4 GHz. Estranho, né? Se eu venho aqui, eu consigo ver que está conectado em 5 GHz sim, ó. E lá no PC também. Não tô entendendo. Essa velocidade aqui ficou decepcionante. Galera, tive 2 decepções aqui. Uma que eu não consegui me conectar, a melhor banda. E aqui também no teste de transferência de arquivos ficou muito baixa a velocidade. Agora vamos testar o alcance.
acho que no alcance a gente vai se surpreender com ele. Como vocês sabem, eu deixei as bandas separadas, então será necessário mostrar esse teste aqui em duas etapas. Primeiro vamos de 2.4 e 5 GHz 1. Esses primeiros valores vocês acompanharam no vídeo. Aí o primeiro teste longe do roteador foi a 9 metros, lá no banheiro da suíte. O máximo em 2.4 GHz que eu consegui foi 112 megabits por segundo em download e 45 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 352 em download e 211 em upload. Seguindo mais distante, mais barreiras, agora a 10 metros e meio. Em 2.4 o máximo que eu consegui foi 53 em download e 15 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 200 megabits por segundo em download e 108 em upload. Aí fomos para a cozinha, bem distante, local com pior sinal Wi-Fi. Os valores em 2.4 GHz ficaram bem inferiores, sendo o máximo de 36 em download e 11 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 200 em download e 116 megabits por segundo em upload. Para finalizar, área de serviço também distante, porém menos barreiras. Em 2.4 GHz eu consegui 76 megabits por segundo em download e 18 em upload. Em 5 GHz, download foi 306 megabits por segundo e upload 211. Aí ok, agora comparando 5 GHz 1 com 5 GHz 2, em alguns momentos eu consegui mais velocidade com a banda de 5 GHz 2, que é a melhor banda do roteador. Em outros momentos, nem tanto. Por exemplo, lá no banheiro eu consegui melhorar o resultado em download, porém upload ficou inferior. Lá na Copa, com o iPhone 13 Pro, de 105 megabits por segundo em download eu pulei para 205, porém em upload de 108 eu retrocedi para 80. Outro caso curioso, olha aí, Poco F4 GT lá na cozinha. Eu tinha conseguido 200 em download na primeira banda de 5 GHz, na segunda eu consegui 182. Upload foi o pior, eu tinha conseguido 116 e caiu para 7. Então, ou seja, essa segunda banda de 5 GHz, ela não se mostrou muito balanceada. A diferença de download para upload, em alguns casos, foi grande. Por fim, lá na área de serviço, eu consegui melhorar as velocidades de download, porém todas as velocidades de upload na segunda banda de 5 GHz ficaram inferiores à primeira, como vocês estão vendo aí. Testado o alcance de apenas uma unidade, né? Deixei ela aqui no escritório, no estúdio. Agora eu vou pegar minha segunda unidade e levar lá para a sala. Primeiro a gente vai testar a rede mesh sem fio. Vejam só, galera, agora com a rede mesh, né, mantendo a conexão inteligente ativa, eu consegui excelentes resultados, já era esperado, colocando uma unidade na sala. Comparando aqui os três locais mais distantes do estúdio, de 205 aí na Copa, eu pulei para 547 em download. De 108, eu consegui com o mesh 522. E assim, em todos os locais, a melhora foi grande. Agora vamos testar o Backhaul Ethernet. Vamos conectar as duas unidades nessa rede mesh. Então, é só pegar um cabo, conectar em uma porta LAN do meu nó principal, e aqui no segundo nó eu não consigo mostrar aqui na câmera de cima, mas é só conectar aqui na porta WAN, na porta azul. E aí eu vi que tem algo aqui no sistema também. Estou aqui no meu painel de rede mesh, eu venho aqui em configurações do sistema, ó, e ativo esse Backhaul Ethernet. E aí você está avisando para o sistema que agora vai ser feito isso via cabo. Eu vou dar um OK. Vou levar a segunda unidade de novo lá para a sala e conectar um cabo daqui lá. E vamos conferir as velocidades que eu consegui. Cabo conectado e, como esperado, a rede ficou ainda melhor. Em vários momentos, como vocês estão vendo aí, onde eu tinha conseguido mais de 500 megabits por segundo, agora eu consegui acima de 600 megabits por segundo. Sem dúvidas é o melhor cenário para a sua rede Wi-Fi. Bom, hora de concluir e dizer para vocês tudo que eu achei do XT8, também conhecido como Zen Wi-Fi AX da ASUS. Mas antes, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, ó, capricha no joinha aí, dá essa moral e se inscreve também no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana a gente tem vídeos aqui relacionados à tecnologia. Aí não esquece de ativar o sininho, viu? Vídeos assim dão trabalho demais, então se puder retribuir, vai ajudar bastante. Vamos lá, falando de construção, design, realmente é um produto premium, você percebe que tem uma ótima construção, excelente construção. Padrão ASUS, né, galera? Já passou alguns modelos de roteadores por aqui e realmente a ASUS capricha muito. São produtos diferenciados, viu? E eu particularmente achei bem bonito, é um modelo que eu colocaria facilmente na minha casa, olhando a estética do produto, né? Aí quando analisamos o sistema, já falei aqui várias vezes, na minha opinião, a ASUS praticamente lidera em relação a sistema de roteadores domésticos, é muito completo e esses produtos que são mais premium da marca trazem
tudo ali, vários tipos de controles, coisa que você não vê em todas as marcas, beleza? O aplicativo também é muito completo, falta uma coisinha ou outra, mas também é um excelente aplicativo. Agora recordando os testes de máximas velocidades, 2.4 GHz, ok, ótimas velocidades, gostei de ver. Aí 5 GHz, primeira banda de 5 GHz, também ficou dentro da média, na casa aí dos 600, às vezes até um pico um pouco mais alto, mas lembrando que ela é uma banda teoricamente de até 1201 megabits por segundo. Isso de acordo com o protocolo, na prática, velocidade de internet, isso não acontece, a gente não consegue passar toda essa banda, beleza? Os valores alcançados também ficaram ok. Agora, a segunda banda de 5 GHz, aí eu não entendi muito bem a proposta. A proposta do roteador é liberar essa banda também para conexões de clientes, de dispositivos, ou só fazer o backhaul, né? Só fazer a conexão entre eles. Porque no smartphone eu consegui enxergar essa terceira banda, né? A segunda de 5 GHz e terceira banda no total. Mas no PC e notebook eu não consegui. Primeira vez que isso me acontece. E mesmo assim, no smartphone eu não consegui altas velocidades não, tá? Porque para uma banda que teoricamente, de acordo com o protocolo, pode passar até 4.804 megabits por segundo, não consegui passar nem 1000 mega, né? Nem 1 giga nos meus dispositivos, né? Eu tenho dispositivo aqui que suporta, o Poco F4 GT, por exemplo, eu já consegui passar aqui 1400 megabits por segundo nele. E eu tinha também velocidade de internet aqui, né? Entrei com os dois links aqui, ativei o Dual One e ainda assim eu não consegui. Então eu fiquei um pouco decepcionado com essa banda, a melhor banda dele, tá? Mas em relação à conexão entre os roteadores, aí sim essa banda foi show de bola. Durante o meu dia a dia aqui, usando os dois, rede mesh acontecendo, é excelente, um produto realmente muito legal, atendeu perfeitamente, né? Saía daqui do estúdio, ia até lá na área de serviço, em outros cantos aqui da casa, e a rede muito estável. Aqui na verdade eu nem precisava de 2 unidades, mas como eu preciso testar, conectei os dois aqui e a minha experiência foi muito boa. Então em relação ao roaming, meu dispositivo, né, conectado em um, passar para outro, eu nem percebia isso e tudo funcionou muito bem. Eu acabei não explorando com tantos detalhes a rede mesh da ASUS nesse vídeo, porque num próximo vídeo aqui no canal eu vou fazer algo dedicado para falar da rede iMesh da ASUS. Então, além de conectar esses dois carinhas aqui, eu vou conectar também o RTX 3000 que já passou por aqui e vamos criar aí uma super rede mesh da ASUS. Então aguardem. Ainda sobre os testes de velocidades, eu já estava esquecendo aqui do teste de transferência de arquivos na rede, que eu não agradei nada do que eu vi aqui. Velocidade bem abaixo do esperado, parecia até velocidade de rede de 2.4 GHz, como se o Note e o PC estivessem conectados em 2.4, mas na verdade não estavam. Estavam sim conectados em 5 GHz. E mesmo se fosse a segunda banda de 5 GHz, não era para ter conseguido aquela velocidade, era para ter conseguido bem mais. Isso também me deixou um pouco decepcionado. Agora, falando de alcance, aí não me decepcionou não. Curti demais o alcance que eu consegui com eles, na verdade com ele, né, porque eu deixei apenas um aqui no estúdio para testar isso. Pois quando eu comparo com outros roteadores que eu já testei aqui no canal, o alcance ficou dentro do esperado. Eu ainda não testei um outro kit mesh dentro da mesma categoria do que o XT8, mas eu já testei aqui, por exemplo, o Deco X60 da TP-Link, que é um AX3000, esse aqui é um AX6600. Mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, eu fiz esse gráfico aí, ó. E óbvio que o modelo da ASUS ficou na frente em relação a alcance e velocidade. Vejam que aí a gente está considerando a cozinha, que é o pior cenário Wi-Fi aqui de casa. Na verdade é onde a rede Wi-Fi chega com menor intensidade. E aí o XT8 ganha, mas o Deco X60 também não ficou tão atrás não, como vocês podem ver. É só mesmo pra gente ter uma noção, beleza? Ok, Max, fiquei interessado no produto, quanto custa, onde eu posso comprar? Aí que vem a notícia ruim. Por quê? Apesar dele já estar homologado aqui no Brasil, ainda não é fácil você encontrar estoque disponível para compra. Por exemplo, quando eu olho para o Kabum, que é um e-commerce que tem uma parceria a mais com a ASUS, eu acho, porque vários produtos, roteadores, a gente encontra lá com um preço bem legal, sendo vendido e entregue por eles, e em outros lugares a gente não encontra. Enfim, lá não tem estoque disponível, não tem ele para comprar lá. Eu até encontrei algumas unidades sendo vendidas aqui no Brasil, mas eu não sei se é homologado. Eu acho que pode ser de importadores, né? Pessoas que trouxeram de fora, estão vendendo aqui e por um preço muito alto que não vale a pena. Para vocês terem uma ideia, uma unidade eu encontrei custando R$3.000, 2 unidades custando 10 mil, acima de 10 mil reais.
sem chance. Definitivamente, na minha opinião, não vale a pena. Mas o dinheiro é seu, então se ficou interessado, quer comprar um produto de qualidade, um produto realmente para pessoas exigentes, apesar das coisinhas que eu mencionei aqui também, né? Todo produto tem um ponto negativo. Você não vai encontrar um produto perfeito. Isso é muito difícil acontecer. Mas realmente é um produto de muita qualidade e eu tenho certeza que quem comprar vai ficar bem servido. Tanto pela durabilidade, olhando aí para a construção, né, do produto, como também para a qualidade da rede Wi-Fi que eu consegui aqui. E muitas vezes a gente não tem que ficar olhando só essas máximas velocidades. Não adianta nada você ter um produto que te entrega alta velocidade em determinado local aí do seu apartamento, mas não mantém a estabilidade da sua rede, fica oscilando, aí não adianta de nada, não é verdade? De qualquer forma, eu vou deixar links aí na descrição para vocês das lojas que eu encontrar esse produto. Mas e aí, qual que é a sua opinião do XT8, Zen Wi-Fi AX da ASUS? Deixa aí nos comentários também. Me acompanha mais de perto lá no Instagram, galera. Posto muita coisa lá, posto bastidores aqui, posto quando eu recebo produtos. Então antes de chegar aqui no YouTube, eu já tô postando lá nos stories, interagindo com a galera. Lá você me acompanha mais de perto. Não deixa de conferir também todos os outros links na descrição, nosso blog, canal de ofertas, comunidade. Tem muita coisa boa pra vocês aí, beleza? Aqui embaixo você confere mais revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube está te sugerindo, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.